Queridos, nós estamos assim, cheio de expectativa, crendo no coração, nessa palavra que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração durante toda essa semana. Eu comecei a experimentar algo muito poderoso em cima do texto que nós queremos ministrar nessa noite aqui. E eu quero falar com você sobre construa relacionamentos. É muito legal essa palavra que Deus colocou no meu coração. Construa relacionamentos. Como relacionamentos são importantes. E a gente entende que realmente é algo poderoso. Deixa eu falar uma coisa para você entender, antes de nós lermos o texto. Nós estamos em constante descoberta como ser humano. O homem, ele ativou muitas coisas na sua vida. E eu vejo assim, como a gente evoluiu como pessoa, como homem. A gente evoluiu muito, cresceu em todos os aspectos. Eu vejo assim que a humanidade, ela teve assim vários avanços. Só tem uma coisa, que é séria, muito sério, é que os relacionamentos eles ficaram sendo isolados. E assim, de uma forma bem sutil, parece-me que a gente vê e percebe que as pessoas foram buscando isolamento. E nós estamos num tempo em que Deus está nos dando a oportunidade de retornarmos. Sabe por quê? Relacionamentos são muito importantes. Então, o que nós queremos falar nessa noite com você? É que nós precisamos construir pontes para relacionamento. Nós precisamos disso. Abra então sua Bíblia comigo, por favor, em Romanos, capítulo 15, verso 5. Essa palavra que desata o meu coração, o seu coração, nessa noite, eu creio, em nome de Jesus. Essa palavra diz assim, olha que coisa linda e interessante. Diz assim a palavra do Senhor: que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros. Vamos repetir essa parte? Que Deus, que dá coragem, amém? Que Deus que dá coragem e paciência, ajude vocês a viverem bem uns com os outros. É muito legal entender isso. Como eu posso viver bem com outra pessoa? E nós precisamos depender cada vez mais de Deus, porque Ele nos dá coragem, Ele nos dá paciência, para que nós possamos seguir, essa caminhada uns com os outros. Agora, veja só, entenda bem o que está escrito aí, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. Há um exemplo que nós podemos seguir. Jesus é um exemplo. Então, queridos, deixa eu falar algo para você entender. Nós estamos assim, precisando, cada dia mais, buscar em Deus a forma exata de Deus, de nós sairmos dessa solidão e realmente entrarmos na família. A Bíblia diz que quando nós recebemos Jesus, nós passamos a viver em família. Nós somos uma família de Deus. E engraçado que esse é um desejo do coração de Deus desde o início. Deus sempre desejou que o homem não tivesse só. Olha o que está escrito lá em Gênesis capítulo 2, verso 18. Lembra lá do que está lá no texto? Diz assim: depois o Senhor disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Sabe, esse é o desejo do coração de Deus. É por isso que eu quero nessa noite, assim, te levar a entender que nós estamos em uma caminhada. Nós estamos numa caminhada constante. Todos nós que estamos aqui, nós estamos assim, em essa caminhada, buscando, e nós precisamos descobrir como construir pontes de relacionamento, para que eu possa me relacionar e viver bem com pessoas. Viver bem com pessoas. Porque há um princípio que nós precisamos aprender. Eu quero falar nessa noite sobre 3 conselhos que eu quero dar para você. 3 conselhos muito simples, mas muito prático, mas muito profundo, que eu creio que vai ser algo que vai desatar o seu coração, para que você possa construir essas pontes de relacionamento, que vai ser muito importante para a sua vida. E quando eu falo de construir pontes, eu falo de ação tomadas, que nós precisamos de uma decisão, nós precisamos invertir. Para quê? Para que eu possa me levar a esse relacionamento, que é tão importante, que às vezes nós ficamos
meio receoso, porque relacionamento às vezes nos fere. Porque o relacionamento é importante, porque ele nos corrige, ele nos orienta, ele nos dá direção. É muito importante nós entendermos isso. Quantos estão comigo aqui? Então eu quero que você compreenda isso de verdade. Agora, entenda bem, existem algumas coisas que Deus nos dá, porque Ele realmente quer que a gente possa fortalecer esses vínculos de relacionamento. E eu posso dizer uma coisa para você: nós como pessoas, como homens, nós não conseguimos ver a nós mesmos. Você não consegue enxergar você mesmo. Algumas partes do seu corpo você pode até enxergar, mas existem algumas partes do corpo que são prioridades de Deus, e Deus parece que dá essas coisas para que outras pessoas possam ver. Por exemplo, você não consegue enxergar a sua orelha. Tenta aí, mas você não vai conseguir. Mas passa a mão assim nela, diz: a orelha é importante para ouvir. O teu olho é importante. Consegue entender isso, irmãos? Então existem algumas coisas assim que são muito importantes. Ah, pastor, mas eu posso ir no espelho e me ver. Você pode se ver, mas essa não é a pessoa. É só uma imagem. Quantos estão entendendo isso? Uma pessoa mesmo é aquela pessoa que você consegue olhar, ver, enxergar e talvez ajudar a pessoa no processo. Então eu quero assim levar você a entender que nós fomos criados especial por Deus. Especial por Deus. Para quê? Para que nós possamos ajudar outros. Você foi criado de uma forma especial para ajudar outras pessoas. É importante eu entender isso. Quando caiu a ficha, eu fiquei assim: meu Deus, Deus me fez tão especial para que eu possa me relacionar, aprender com outras pessoas, ensinar outras pessoas, ter essa motivação dentro do meu coração. Então, queridos, sabe de uma coisa? É importante, antes de nós entrarmos nesses 3 conselhos, que a gente possa pensar numa coisa: a gente precisa cuidar de nós mesmos. Olha para você assim por dentro, porque tem uma coisa importante, que Deus nos fez com essa capacidade de nos olhar por dentro. Incrível isso. Porque quando você se olha por dentro, você olha os teus pensamentos. Quantos estão entendendo isso? Então olhe você por dentro, dá uma avaliada na sua vida hoje, sabe? E comece a pensar que Deus, Ele te fez de uma forma especial para que você possa ser muito útil para você e para as pessoas que estão perto de você. Então é importante que haja um cuidado com você mesmo. O que você pensa, como você age, o que você está vivendo. É importante você começar a avaliar isso. Invista em você, sabe? Invista na sua imagem. Invista em você, na sua pessoa, sabe? Em todos os níveis que você imaginar que seja necessário. Talvez uma boa leitura, aprender coisas novas, sabe? Talvez assim, estudar mais, para que você possa entender mais coisas, para que você possa ser muito útil para outras pessoas. Não, às vezes a gente quer nos enriquecer, né, de conhecimento e ter entendimento de coisas, mas para que Deus nos dá tudo isso, essa capacidade? Talvez seja para que nós possamos compartilhar com outras pessoas e investir na vida de outras pessoas. E a Bíblia nos ensina que quando nós estamos dando, nós estamos recebendo. Amém? Então vamos lá, rapidão. Vamos falar desses 3 conselhos que podem lhe fazer viver melhor os relacionamentos. Então, o primeiro conselho que eu quero te dar: construa pontes de relacionamento com Deus. Se você está bem com você mesmo, você precisa construir relacionamento com Deus. Olha para o seu irmão e diga isso para ele. Diz: construa relacionamento, intimidade com Deus. Queridos, é importante que a gente possa entender essa rota de intimidade com Deus. Sabe de uma coisa? É isso que eu preciso aprender. Eu preciso aprender a separar tempo para estar com Deus. É muito importante que eu possa investir nisso, porque se eu quiser ser parecido com Deus, eu preciso estar nesse investimento com Deus, no relacionamento.
porque você se torna semelhante àquilo que você se relaciona. Já viu isso? Que a gente está andando tão perto de alguém, que você passa a ser parecido com essa pessoa, você fala mais ou menos com essa pessoa, como essa pessoa, você gesticula como essa pessoa, você passa a ter uma aparência. Você já percebeu isso, que parece que nós como casados, casamos com alguém, e a gente passa a viver tanto com essa pessoa, que parece que aquela pessoa é muito, muito ali, tua irmã, porque se parece com você em algum aspecto, porque a vivência faz isso. Quantos estão entendendo isso? Relacionamento é muito importante, nós precisamos construir. Moisés descobriu isso. Olha só o que está escrito aí em Êxodo capítulo 19, verso 3. Olha o que o Moisés diz. A Bíblia diz que Moisés, ele subiu o monte para se encontrar com Deus. Meu Deus, consegue entender isso? O Moisés, ele foi atrás de Deus, e ele subiu no monte para estar com Deus, e do monte o Senhor Deus o chamou e lhe disse: diga aos descendentes de Jacó, os israelitas, o seguinte. E ele consegue agora passar várias informações daquilo que ele queria que ele se relacionasse com as pessoas. Eu vejo aqui 2 níveis de relacionamento. Primeiro, um relacionamento para com Deus. Depois, um relacionamento para com pessoas. Quando nós nos relacionarmos bem com Deus, você vai parar de ter dificuldade com pessoas. Sabia disso? Segredo. Por quê? Porque você sabe quem você é, você está realizado em Deus. Então, primeiro com Deus, depois com homens. Primeiro você tem que se relacionar com Deus. Agora, as características de um homem que ouve Deus é que ele ama a presença de Deus. Entenda bem isso. Você que passa a ouvir Deus, você vai ter característica de alguém que vai desejar muito a presença de Deus, porque você sabe que na presença dEle, sua vida é transformada, você é restaurado, e muitas coisas começam a acontecer de diferente na sua vida. Olha que maravilha! Diga assim comigo: eu preciso desse tempo de secreto com Deus. Estabeleça. Querido, deixa eu falar uma coisa para você, eu estou falando de decisão. Estabeleça tempo para estar com Deus, sabe, no lugar de intimidade. E o lugar de intimidade só tem lugar para 2 pessoas. Quando você está com Deus, é aquele lugar onde você se relaciona, onde você fala segredos. É assim na vida conjugal. O lugar da intimidade é o lugar onde nós temos os nossos segredos. Amém? Então Deus está esperando isso. Sabe por quê? Quando você estabelecer esse tempo de relacionamento com Deus, nesse lugar de intimidade, você vai ver que as coisas vão começar a acontecer. O lugar de intimidade, onde você vai desatar com Deus. Só você e Deus. Eu tenho uma canção que diz, né, muito legal, um momento a sós com Deus. Você precisa tirar esse momento a sós, para que você possa desatar a sua vida. Quantos estão entendendo isso? Segundo conselho que eu quero te dar: construa pontes de relacionamento com pessoas. Pessoas são muito importantes. Sabe, teve um tempo da história que as pessoas falam muito mal de pessoas, tratam pessoas como objeto, e nós estamos entendendo cada vez mais que pessoas são pessoas importantes para Deus, e se são importantes para Deus, são importantes para nós. Então invista na sua vida. Isso. É difícil viver uma vida sozinho, sabia? Isoladamente. Aqui tem vários tipos de pessoas que eu quero trabalhar com você hoje. Eu quero falar sobre algumas pessoas aqui nesse ponto com você, que nós precisamos gerar pontes de relacionamento. A primeira ponte de relacionamento que eu quero começar eu quero falar sobre amizades. Gerar
amigos. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Faça boas amizades. Gere pessoas que têm características daquilo que você sonha e quer. Tem gente que pensa em amizade de forma interesseiras. Infelizmente. Tem gente que vai para amizades para tentar ter algum proveito daquilo que pode ter como amizade com a pessoa. Isso, na verdade, é uma amizade doentia. Não é uma amizade verdadeira. Uma amizade de alguém que está interessado em ajudar. A amizade verdadeira é aquela amizade que você não se preocupa no que você pode ter da pessoa, mas aquilo que você pode oferecer para ela. Isso é amizade verdadeira. Deixa eu falar uma coisa para você. Os verdadeiros amigos são aqueles que estão perto de nós para nos ajudar em momentos difíceis, em situações delicadas. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. A gente, muitas vezes, recebe amigos na nossa vida, e esses amigos, eles se tornam pessoas saudáveis. Eu tenho amigos de longas datas. Eu tive um amigo que ele permaneceu comigo em relacionamento, ele faleceu, mas em relacionamento durante 40 anos. Eu ainda era bem jovem, e eu gerei esse relacionamento de amizade. E se pensa numa amizade de uma pessoa que me ajudou, que nós estávamos sempre juntos, gerando esse relacionamento. Isso é algo duradouro. Amizades boas, elas são duradouras. Agora, deixa eu falar uma coisa para você entender. Amigos, a gente escolhe para amar. É isso que nós precisamos entender. Sabe, aquela forma egoísta que a pessoa quer ter uma amizade porque ele sonha em só ter amigo, e às vezes ele não se preocupa em amar essa pessoa. Eu vou me esforçar para dar de mim para essa pessoa. Isso é amor. Quando eu começo agora a oferecer de mim, para que eu possa estar junto, sabe, se preocupar, cuidar. Isso está muito vinculado a uma coisa que nós falamos muito aqui sobre discipulado. O discipulado não é para você extrair da vida de ninguém algo para você, é para você oferecer para essa pessoa um cuidado. Então eu quero até desmistificar essa ideia, que às vezes a pessoa fica naquela ideia de que, para mim ser um discípulo. Não, querido, eu estou falando muito mais de relacionamento, de amizade, amizade sadia. Sabe por quê? Porque nós temos que aprender com Jesus. O texto da palavra está dizendo aí que Jesus, ele é o modelo de relacionamentos sadios. Olha, imagina, Jesus, ele chama os discípulos de amigo. Olha que coisa incrível. Ele disse assim: amigo, vocês são meus amigos. E aí, nós precisamos entender isso. Você vai ver muitos acontecimentos de Jesus, ali no Novo Testamento, onde ele realizou, a fim de gerar amizade com os discípulos. Você vai ver Jesus comendo com os discípulos. Amém? Amizade. Por sinal, está de pé o churrasco, né? Aleluia. Aleluia. Eu estou dando só um recado ali. Então, eu quero dizer para você que é muito legal isso. Então, amados, deixa eu falar uma coisa para você. Isso é gerar amizade. Um dos momentos mais incríveis que eu gosto muito, escute isso aqui. Um dos momentos mais incríveis que eu amo é naquele momento em que Jesus senta com os discípulos para cear com eles. E aquele momento Jesus compartilha com eles sonhos, o reino de Deus, projetos, desejos. Eu fico imaginando aquele momento tão gostoso, eles brincando, rindo ali, comendo na mesa. Sabe, essas coisas gostosas. Só que tem uma coisa, Jesus fez algo muito poderoso ali, nesse momento da ceia. Ele pega uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos. Eles dizem assim: olha, eu quero me tornar verdadeiro amigo de vocês. Eu quero ensinar, eu quero lavar os pés de vocês. Sabe de uma coisa? Às vezes nós queremos amizade para lavar os nossos pés. Às vezes nós queremos pessoas que venham até nós para fazer aquilo que nós precisamos. Sabe de uma coisa? Você que quer ser um verdadeiro amigo de pessoas,
Vá até as pessoas, sirva elas, ame elas. Eu amo essa igreja, porque essa igreja é uma igreja que serve. As pessoas estão aqui desinteressadas, só dizendo assim: eu quero amar essas pessoas, eu quero servir essas pessoas. Então, querido, eu fico pensando aqui, eu quero deixar essa pergunta no ar. Eu quero deixar essa pergunta com você: quem são os seus amigos de verdade? Quem são os seus amigos de verdade? Sabe, que você quer bem, que você quer ver essas pessoas crescendo. Alguém que você escolheu para que você possa lavar os pés e ajudar essas pessoas. Quantos estão entendendo isso aqui? O segundo nível, dentro desse ponto, são os relacionamentos conjugais, famílias. E aqui tem algo muito interessante, porque a gente vai falar um pouquinho sobre casamento. Eu quero falar assim rapidamente com você. Olha, os casados precisam gerar relacionamento e amizade. Sabe, não tem coisa melhor. Você tem um amigo que pode falar na sua vida. E é assim que é o casamento, né? Uma família ajustada ali, um cônjuge tão assim interessado em ter o crescimento, que ele fala defeito seu. Deixa eu falar uma coisa para você. A esposa, ela tem o poder de falar os meus defeitos, sem me ferir. Às vezes a gente fica muito chateado, não é verdade? Quando a pessoa chega e diz assim: olha, esses são os erros seus. Você quer dar o troco. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Essa pessoa te quer o bem. Também marido que está falando para a esposa, é porque ele te quer bem. Ele está falando aquilo que realmente precisa. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Quero te dar um conselho. Quem corrige os teus erros são as pessoas que estão vivendo dentro com você, ali lado a lado. Essa pessoa conhece seus defeitos. E se ela está com você, mesmo com os defeitos que você tem, é porque ela te ama. E também vice-versa, homem, mulher, entenda isso. Quantos estão entendendo isso aqui? Então essa pessoa te ama. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu gosto muito de um texto da palavra de Deus que fala justamente sobre isso, né? Que a esposa, Efésios 5:33, diz assim: mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como a si mesmo, e a esposa deve respeitar o seu marido. Olha que vínculo poderoso esse, de amor e de respeito. Isso faz com que todo um lar possa ser totalmente guardado em Deus. Essas são as virtudes que nós precisamos dentro do nosso relacionamento, como casal, como família. Quantos estão entendendo isso aqui? Só que tem uma coisa: quando a gente fala de família, a gente fala de casados, mas também temos que falar dos nossos filhos, filhos para com os pais. E aqui, querido, deixa eu falar uma coisa para você entender. Uma das coisas interessantes aqui são os solteiros. Você, solteiro, tem amigo de verdade? Busque comunhão com outras pessoas, relacionamento. Está ficando aqui o meu conselho: aprenda a ter realmente uma amizade, para bater papo, para conversar. Desenvolva relacionamento duradouro, durante anos, para que as pessoas que você vai andar, elas sejam muito importantes para você. Quantos estão entendendo isso? É muito legal. Então, aqui chega o momento em que os filhos, eles têm uma importância dentro do lar. E a Bíblia fala alguns conselhos para os filhos. Olha só o que a Bíblia fala em Efésios 6, verso 1 e 4. Diz assim: filhos, o dever cristão de vocês é obedecer o seu pai e sua mãe. Meu Deus, é um dever, pois isto é certo. Como dizem as Escrituras: respeite seu pai e sua mãe, e esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, e que faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Meu Deus,
Então, filhos, aproveite esse entendimento e comece a desenhar isso dentro do seu coração, sabe? Crie pontes de relacionamento com seus pais. Seja alguém que vai realmente ser sério com eles, que vai ser servo deles, que vai investir na vida dos pais. Agora tem uma coisa, querido. Olha a continuidade do texto, diz assim: pais, porque às vezes nós queremos muito que os nossos filhos venham para nos servir, mas a Bíblia diz aqui: pais, não trate os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Essa é uma palavra que serve inclusive para discipulado, porque às vezes a gente trata os nossos filhos espirituais de uma forma tão, que eles ficam aquilo que nós erramos, aquilo que nós falhamos. Nós precisamos entender isso. Pais, trate os seus filhos de um jeito que faça com que eles não fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos. Meu Deus, os valores cristãos. Se você fizer isso, não vai dar errado. Você vai ter uma família ajustada. Quantos estão entendendo isso? É isso aqui, queridos. É o segredo. Fechar no ponto 3, no terceiro conselho que eu quero dar a você nessa noite. Construa pontes entre você e sua história. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia fala ali em Êxodo sobre maldição hereditária que vem por gerações e bênção. Agora é interessante entender algo aqui. A sua vida, a sua história não começou em você. Ela tem uma história lá atrás, dos teus avós, dos teus pais. Mas chegou um momento em que você agora decidiu entregar a sua vida para Jesus, confiar nele, tomar decisões certas. Agora só tem uma coisa: a sua história não vai acabar em você, ela tem uma continuidade nas gerações futuras que virão depois de você. Quantos estão entendendo isso? Isso é muita bênção, porque a Bíblia diz que a bênção pode ir até 1000 gerações. Todo nível de amarração, de destruição que estava nas minhas gerações passadas, aqui em Jesus precisa ser quebrado. E é quebrado como? Com as minhas decisões atuais. Quando eu me deixo ser vencido por Deus e começo agora a tomar uma posição. Olha só, preste bem atenção nisso. É muito fácil de entender, porque tem muita gente querendo viver da história do passado. E quando eu era isso, quando eu tinha isso, quando eu vivia isso. Querido, deixa eu falar uma coisa: esqueça o seu passado. Porque o seu passado ele pode ter até uma direção para você, mas as suas decisões em Jesus. E deixa eu falar uma coisa bem clara para você entender: toda maldição, uma vez posta na cruz, ela é quebrada. Deixa que as raízes que estavam presas em você sejam arrancadas da sua vida. Aí você vai viver uma vida de vitória. E a Bíblia ensina aqui algo interessante, para que a gente possa entender. Eu ouvi algo de alguém que me chamou muita atenção. Ele diz assim: olha, você presta atenção, que geralmente quando você está olhando para o sol, a sua sombra fica atrás de você. Mas tem muita gente que está olhando, sabe como? Está justamente virando, em vez de olhar de frente para os horizontes, para os sonhos, para os projetos, ele vira as costas e agora para o sol e fica olhando a sua história lá atrás e fica tentando achar soluções na história. Pare com isso. Se você quer conectar a sua geração futura, comece a ter uma decisão hoje. Não é a história do passado sua que vai prender você. Se você estiver assim, você vai continuar vivendo debaixo de prisões. Mas se você orar, seja o que for que você tenha vivido, minha vida foi uma desgraça, pare hoje e diga: eu quero ser abençoado a partir de hoje. Você lembra do Jabez? O Jabez estava numa situação muito difícil.
A mãe dele tinha sido uma mulher que deu o nome dele de homem de dores. Jabez significa isso. Mais uma decisão, ele pede para Deus: Deus, muda a minha história. E sabe o que aconteceu? Deus sinalizou e disse: eu quero mudar a história desse homem. E por causa disso, Jabez foi muito abençoado. Eu quero que você seja abençoado hoje. E quero que você realmente construa a sua história de maneira diferente. Olhe para frente, olhe para o seu irmão e diz assim: Paulo entendeu isso, e por causa disso, ele disse: prossigo para o alvo. Paulo não ficava olhando para trás, a história dele, o passado dele, ele olhava para frente e dizia: eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus. Nós precisamos dessa verdade. Eu quero te desafiar nessa noite a pensar como o profeta, ou melhor, esse homem de Deus tão sábio, chamado Salomão. Ele entendeu a sua história, e o Salomão, ele construiu a sua história baseado naquilo que ele valorizou. Olha só o que diz lá em Provérbios capítulo 4, eu quero que você abra lá, Provérbios capítulo 4, se você puder, do verso 1 em diante. A Bíblia está dizendo aí: ouça, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. 2, o ensino que eu lhes ofereço é bom, por isso não abandone a minha instrução. Quando eu era menino, ele está dizendo aqui: olha, a minha história, ainda pequeno, eu na companhia do meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos, e você terá vida. Ele está dizendo: olha, existem coisas que eu quero dar a você, tenha vida, receba essa vida sobre você, e você será alguém que vai viver o propósito e o poder de Deus. Deixa eu fechar com você aqui, trazendo esse entendimento. Vamos ficar em pé em nome de Jesus?